Olá, meus caros, tudo bem? Bom, que tenha uma ótima aula. Vamos então prosseguindo. Hoje nós vamos trabalhar um tema que se chama problema de pesquisa e, ao mesmo tempo, nós vamos focar num outro viés que é como encontrar material para a sua pesquisa. Então, primeira coisa que nós falamos na aula passada é que o aluno, às vezes, ele acredita que tem que ir atrás de temáticas, né, ou até mesmo atrás de um certo orientador, alguma coisa nesse sentido. Mas, pelo contrário, a primeira coisa que ele tem que pensar, ou pelo menos tentar procurar, é um problema de pesquisa. Então, o primeiro passo que esse aluno vai fazer é tentar montar uma pergunta. E essa pergunta, ela tem que ser, aqui no nosso caso, uma pergunta jurídica. Então, às vezes, por exemplo, um acadêmico pode ter a vontade de fazer uma constatação de qual problema social faz com que os processos de adoção atrase. Essa constatação social, ela fica muito mais próxima das ciências sociais, no viés da sociologia, do que, do que no tocante no viés do direito. Então, assim, vamos tentar pensar em um problema que envolva realmente o direito. Um problema que tenha, então, como perspectiva uma problemática realmente jurídica. E para isso, nós vamos então imaginar problemas envolvendo legislação, problemas envolvendo projetos de lei, problemas envolvendo então a própria norma constitucional, o Código Penal, o Código Civil, ou até mesmo alguma proposta internacional legislativa que talvez seria interessante para o nosso país. Então, assim, nós temos diversas opções, mas lembre-se, na hora que você pensar num problema, pense numa pergunta, porque seu TCC praticamente vai ser você respondendo essa pergunta. Isso lá na monografia 2. Aqui, no caso, a monografia 1, que é a proposta ao projeto, o interessante é você, inicialmente, se já pensou em um tema, que às vezes você já pensou em um tema, pensar em transformar esse seu tema em uma pergunta. Então, se você começou pelo tema, em vez de ter começado pela pergunta, pegue esse seu tema, coloque um ponto de interrogação. Veja se fica interessante para o direito uma pergunta com esse sentido, tá? Então, se você não pensou num tema, então pense numa pergunta. Essa pergunta você vai criar, então, um ponto de interrogação e o seu TCC vai ser praticamente isso. Você vai responder essa pergunta. Agora, se você não consegue montar uma pergunta, quer dizer que temos algum problema nessa pesquisa sua, porque toda pesquisa precisa de um problema que você vai ficar os próximos semestres resolvendo. Então, durante essa fase inicial, que é o projeto de pesquisa, você praticamente vai demonstrar para uma banca se é viável esse seu problema. Lembrando que o problema, ele tem que estar alinhado com o seu tema. Não tem como você pensar em um problema que é incompatível com o seu tema, porque o seu tema praticamente é transformado num questionamento, numa questão, numa pergunta, e ali veremos então o seu problema. Professor, e na prática, como que nós vamos fazer esse problema na prática? Esse problema, na prática, como eu falei, você pode começar ali de alguns modos. Entre eles, a forma que eu já comentei, fazer uma pergunta. Ah, mas vai ficar só duas linhas ali no problema? Minha pergunta deu duas linhas. Né? Qual é a responsabilidade civil do médico cirurgião plástico em casos tais? Então, só deu isso, deu duas linhas. Tem algum tipo de falha, alguma situação que eu estou pecando ali na questão do problema? Não. Você não está pecando em nenhum momento, pelo contrário. A questão do problema não tem ali uma análise de linhas, né, para ver, escreveu 2 parágrafos, 3, ou passou de uma folha, pelo contrário. Ali nós vamos observar se é viável ou não a sua problemática de pesquisa,
a sua questão. Se sua questão ela é jurídica, se ela está bem delimitada. Então, eu acredito que um caminho, né, que você poderia seguir é simplesmente você pensar em criar uma pergunta e essa pergunta você tira o ponto de interrogação e coloca no seu título, porque aí praticamente vai ter ali o teu tema. Então, olha só, eu mostrei dois caminhos. Aquele aluno que começou primeiro pensando no tema, é só ele colocar um ponto de interrogação na frente. Ah, mesmo assim não ficou legal essa pergunta. Então encaixa quais, como, onde, né? Pensa em algo que daria para estar adaptando ali no seu tema para fazer um problema. Então, dois caminhos. Primeiro caminho, você pensar, tá? Você pensar no seu problema. E depois pensar no seu tema. Segundo caminho, você pensar no seu tema e depois no seu problema. Então, assim, os dois é bem tranquilo de ser realizado. Eu acredito que a melhor forma seria primeiro pensar no seu problema. Então, pensou na pergunta e depois você vai pensar, então, no seu tema, que é mais fácil. Tira o ponto de interrogação. Da outra forma, você vai ter que adaptar aquele texto seu que você utilizou como título e colocar um ponto de interrogação. Ah, não ficou legal? Pense em colocar algo antes, então, como, onde, quando, né, por quê, alguma coisa que vai gerar, então, uma frase com nexo, né, para a gente pensar num questionamento bem bacana. Agora, gente, algo extremamente importante, tá? Você pode pensar esses dois caminhos. Primeira coisa, esses dois caminhos. Mas na hora que você for passar lá no seu projeto para o título problema, você faz o quê? Naquele tópico da problemática de pesquisa, problema de pesquisa, você faz o quê? Ali temos, então, três opções. Primeira opção, fazer o questionamento, que você já pensou, obviamente, e colocar ali. A pergunta e colocar ali. Fez isso? Tá ok? Ok. Segunda possibilidade que eu tenho, falar do meu problema sem fazer uma pergunta. Olha só, como será que limpa todos esses livros? Acabamos de dar um exemplo de um problema, de um problema, fazendo uma pergunta. Como que nós limpamos todos esses livros? Tá? Agora, eu posso fazer um texto sem fazer uma pergunta, mas demonstrando o problema. Os livros acumulam muita poeira, olha o tamanho da quantidade de livros nessa sala, olha o tamanho da estante, ou seja, eu estou fazendo afirmações, contextualizando a problemática que eu tenho aqui nesse cenário, mas sem fazer uma pergunta. Então, olha só, já falei então dois modos que você tem de três na prática na hora que vai fazer o tópico problema de pesquisa. Então, neste tópico, uma forma, fazer uma pergunta. Ah, mas deu duas linhas, três? Não tem problema algum, tá? Segunda forma, eu contextualizo sem fazer a pergunta. E terceira forma, que eu acho o ideal, você contextualiza e depois o que você faz? Você coloca a pergunta. Então você contextualizou, os livros têm poeira, a estante é alta, tem muitos livros, tem inclusive quadros do lado, a planta que pode acumular também mais poeira. E como que eu vou limpar esses livros? Então, a partir a partir desse contexto, como que eu vou limpar esses livros? Como que eu vou fazer a limpeza desses livros? Então, perceba como que está a minha reflexão. Primeira coisa que eu faço, fazer uma revisão, então, sobre o problema. Eu penso na minha pergunta. A partir do momento que eu pensar nessa minha pergunta, depois eu tiro o ponto de interrogação e vejo se fica legal esse título. Segunda possibilidade, eu já pensei no tema, coloca um ponto de interrogação, vê se fica legal. Se não ficar, adapta.
Bom, na prática, agora no tópico problema de pesquisa, você pode, a partir do momento que você já passou pela primeira fase, ir para a segunda fase, o tópico, e digitar a situação. E lá nessa parte você tem 3 possibilidades. Primeira possibilidade, colocar a pergunta. Segunda possibilidade, colocar o contexto da problemática. Descrever o problema, mas sem fazer uma pergunta. E a terceira possibilidade, descrever o problema sem fazer uma pergunta, mas depois colocar. A partir disso, surgiu a seguinte questão. Aí você coloca a pergunta ali com ponto de interrogação. Professor, estética, assim, de tamanho, quanto que você acha que nesse projeto seria interessante ter numa questão da problemática de pesquisa? Quantas linhas ou quantos parágrafos? Como eu falei, aqui nós não vamos analisar isso. Nós vamos analisar se está dentro da problemática de pesquisa, se está conexa com o tema, se tem nexo, então, com o objetivo geral, porque projeto, gente, quanto mais repetitivo ficar, quer dizer que está bem delimitado. Se você fazer um tema e um problema totalmente diferente do teu tema, quer dizer que você está perdido. E se o objetivo não tem nexo, piorou ainda. Tá? Então, quanto mais repetitivo estiver, quer dizer que seu projeto está bom, está indo no caminho certo. Então, se, por exemplo, o meu problema é verificar se a constitucionalidade do sacrifício de animais no Brasil em velórios de religiões africanas, tá? Em velórios de pessoas que têm religião africana, por exemplo, se há essa constitucionalidade ou não, vamos imaginar que isso é um problema de pesquisa. Eu simplesmente tiro o meu ponto de interrogação e fica a constitucionalidade, né, do sacrifício de animais em velórios de pessoas com religião africana. Ponto. Olha só, eu fiz então a possibilidade. E se você tivesse pensado primeiro no tema e depois no problema? Então você faria diferente, coloca um ponto de interrogação e a data. Existe constitucionalidade em caso de sacrifício de animais em pessoas que têm religião africana nos velórios? Ponto de interrogação. Você só adapta. Tá? Então, a partir do momento que você já consegue fazer isso, vai para a segunda parte. Vai lá agora digitar no problema de pesquisa. E aí você pode simplesmente colocar essa pergunta, está ótimo, está ok. Você pode contextualizar as pessoas com religião africana, elas têm essas tendências de sacrifício de animais e por assim vai. Vamos imaginar uma situação como essa. Isso é um exemplo, tá? É importante eu dizer. Eu não sou antropólogo, não conheço muito bem as culturas africanas, só estou fazendo uma mera dedução, tá? É uma questão exemplificativa. E a terceira opção é que você pode contextualizar, que as pessoas, elas têm essa tendência a fazer sacrifício de animais, aí, depois, a partir disso, que surgiu a seguinte problemática. Aí você coloca ali a questão, né? É constitucional o sacrifício de animais no Brasil frente às pessoas que têm essa tal religião africana? Ponto de interrogação. Pronto. Ou seja, tem coerência entre o tema e tem coerência entre, vamos imaginar, que o problema. Então, gente, primeira fase e segunda fase. Lembrando, primeira fase, pensa, vou repetir novamente. Primeira fase, pensa num problema e depois pensa num título. Ou faz o contrário. A partir do momento que você já tem um tema, já que você não já começou a fazer, às vezes, sem ter assistido essa aula, agora pense em criar um problema a partir do seu título. Depois disso, segunda fase, vou fazer meu problema de pesquisa, o tópico. Ou eu coloco lá simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V da minha pergunta, ou simplesmente eu faço o quê? Eu coloco, então, ali a minha pergunta e depois eu coloco ali, tá? Se eu não quiser só colocar minha pergunta, eu coloco ali um contexto, ou se eu não quiser só colocar um contexto, eu coloco o contexto e depois falo que a partir desse contexto surge a seguinte questão. Acabou o tópico problema de pesquisa. Então, semana que vem seria muito interessante
se todos já chegassem já com esse tópico. Se você chegasse com esse tópico em sala de aula, a gente vai ver se está compatível o teu título e o teu problema. Beleza? Faz isso. Maravilha? Bom, a partir dessa parte, vamos começar agora a falar de uma outra questão. Mas, para isso, eu vou gravar um novo vídeo.